Teremos aqui momentos interessantes. Vou fazer uma fala inicial e, obviamente, que nós temos aqui um material para fazer uma apresentação sobre todos os fatos. Bom, posso. Sempre acreditei que a verdade, sustentada em fatos e documentos, seria suficiente para afastar a mentira, a inveja e a calúnia que vêm sendo disseminadas desde o início dessa investigação. Mantive em silêncio, no primeiro momento, cumprindo com rigor todas as determinações judiciais para assegurar o bom andamento das apurações, colaborando com as autoridades sempre que requisitado. Desde o início, constituí uma defesa técnica, que tem mantido diálogo constante com os órgãos competentes e, por meio dela, compareci a todos os atos em que minha presença foi requerida. Mantive meus endereços devidamente autorizados, entreguei meu passaporte às autoridades e adotei todas as providências necessárias para demonstrar meu total interesse em contribuir com as investigações. Até porque o maior interessado no esclarecimento integral dos fatos sou eu e ainda assim fui submetido a uma medida extremamente grave, baseada em premissas absolutamente equivocadas. No que diz respeito às circunstâncias que culminaram na decretação da minha prisão preventiva, gostaria de esclarecer para que todos os brasileiros saibam e para que esta versão também circule na mídia, que um indivíduo com quem mantive relações comerciais, insatisfeito após reiteradas tentativas de extorsão frustradas e, inclusive, após ter furtado veículos de minha propriedade, fatos esse devidamente registrado na Polícia Civil de São Paulo, onde já houve decisão determinando a restituição dos bens, dirigiu-se à Polícia Federal e apresentou uma série de inverdades. Alegou falsamente que eu estaria tentando obstruir investigações da Operação Sem Desconto. Isso significa que as premissas que fundamentaram a minha prisão preventiva chegaram ao conhecimento do ministro André Mendonça de forma absolutamente equivocada e baseada em informações mentirosas. É preciso afirmar, com toda a firmeza, que jamais tentei obstruir qualquer investigação. Ao contrário, desde o início, constituí uma defesa técnica justamente para manter diálogo constante com os órgãos de persecução. Pois bem, quero continuar esclarecendo os fatos, mas antes é necessária uma pausa para falar de quem eu sou. Desde a deflagração da Operação Sem Desconto, a mídia constituiu um personagem para tentar atribuir-me a responsabilidade por supostos crimes. Ocorre, entretanto, que tal narrativa não corresponde à verdade dos fatos, nem à minha verdade pessoal, nem àquela que muitos dos senhores aqui conhecem. Hoje terei a oportunidade de demonstrar que jamais fui esse personagem fictício, o chamado careca do INSS. Rótulo criado por senhor Eli Cohen, que induziram pessoas de bem, veículos de comunicação respeitados, profissionais de imprensa e toda a sociedade a acreditar em uma narrativa fantasiosa, construída a partir de uma leitura superficial de e-mails trocados entre duas entidades privadas. Tais senhores tiveram a coragem de comparecer perante esta CPMI para difamar, sem qualquer prova, instituições sérias, empresas idôneas, sindicatos e o poder de polícia do Estado de São Paulo, o DEIC, o GAECO e diversos empresários. Fizeram, ao meu ver, simplesmente porque não lograram êxito em seus verdadeiros objetivos, que, ao que tudo indica, tinham contornos de tentativa de extorsão. Acredito que há provas por mim apresentadas, tanto nesta oportunidade quanto perante a Justiça, irão orientar de maneira mais adequada o sentido de vossos esforços. É isso que os brasileiros, assinantes de TV a cabo, correntistas de bancos, eleitores, aposentados e consumidores esperam. Que esta comissão possa efetivamente contribuir para o aprimoramento da pauta de governo brasileiro e, em especial, para a melhoria da Previdência Social. Sou Antônio Carlos Camilo Antunes, um empreendedor nato, um empresário que constituiu, ao longo de 47 anos de trabalho, uma trajetória marcada pela garra, pela resiliência, pela determinação de vencer na vida. Minha atuação sempre se deu no setor de prestação de serviços, em ramos diversificados, o que me tornou um ponto de conexão entre pessoas e empresas, criando oportunidades reais, honestas e prósperas no âmbito privado.
No que concerne às minhas empresas, é importante frisar: não tenho qualquer relação com o governo em nenhuma de suas esferas, federal, estadual ou municipal. Jamais foi objetivo da minha atuação empresarial estabelecer parcerias com o setor público. Minha atividade sempre esteve voltada ao setor privado, espaço em que é possível trabalhar com liberdade, dentro dos limites da legalidade, da ética e da responsabilidade. A experiência adquirida ao longo da minha vida profissional me permite aplicar com seriedade e honestidade conceitos modernos de terceirização e quarteirização, conduzindo minhas empresas com liderança responsável e voltada para o crescimento sustentável. Especialmente no que diz respeito à minha empresa Prospect, sobre as qual muito se tem falado e em torno da qual pairam suspeitas infundadas de que, por meio dela, eu teria cometido diversos crimes, cumpre esclarecer a Vossas Excelências que a referida sociedade foi regularmente constituída por mim no ano de 2022, com a finalidade exclusiva de prestar serviços de assessoria e consultoria empresarial, contemplando atividades diversificadas, dentre as quais se destacam os serviços de apoio administrativo envolvendo treinamentos diversos, organização de processos administrativos e licitatórios. Produção de vídeos e softwares, edição de cadastros, atividades de teleatendimento, serviço de organização de feiras, congressos e exposições. Desde a sua criação, a Prospect sempre pautou sua atuação dentro dos limites da legalidade, com registros contábeis transparentes, contratos formais e estrito cumprimento das obrigações fiscais e trabalhistas. Quero deixar claro também que minha esposa nunca teve qualquer participação na minha empresa Prospect. À exceção do meu filho mais velho, nenhum dos meus filhos integram ou já integraram o quadro societário da Prospect. Por isso, a intimação deles para depor nesta CPMI não faria sentido, já que não teriam como trazer informações ou esclarecimentos sobre a atuação da empresa, justamente porque nunca tiveram envolvimento com a sua gestão. Na oportunidade, quero ressaltar que serão disponibilizados à Polícia Federal mais de 180 gigabytes de informações correspondentes a mais de 18 milhões de páginas de documentos, dos quais são plenamente capazes de comprovar a efetiva prestação de serviço da empresa Prospect a diversas associações. Tais elementos demonstram de forma inequívoca que na condição de dirigente da Prospect, jamais fui responsável pelo recrutamento de associados, tampouco exerci qualquer ingerência sobre a inserção de dados no sistema do INSS. Todos os serviços contratados pelas associações tinham como destinatário final o próprio associado aposentado, beneficiário direto das atividades desempenhadas. A documentação que será entregue à autoridade policial evidencia que, por meio da Prospect, foram emitidas apólices de seguro funeral, oferecido um clube de benefícios com empresas parceiras, concedidos com descontos em farmácias conveniadas, além de disponibilizado o acesso à plataforma de cursos em diversas áreas, entre outros serviços que foram efetivamente prestados e usufruídos pelos associados. Assim, os mais de 180 gigabytes de informação que ultrapassam 18 milhões de páginas, são suficientes para pôr fim às narrativas mentirosas até aqui disseminadas, as quais foram induzidas às sociedades pelos senhores já mencionados, com claro intuito de me difamar e deturpar a realidade dos fatos. Após iniciados os esclarecimentos perante a Polícia Federal, em tempo oportuno, perante essa comissão, reitero que jamais me ausentei de minhas responsabilidades. Sempre estive e continuarei estando à disposição da Justiça, comparecendo sempre que convocado e prestando todos os esclarecimentos necessários sobre os meus atos. Para o bom andamento deste processo, destaco que toda a minha prosperidade é fruto de trabalho honesto e dedicado. Nunca possuí patrimônio oriundo de roubo ou de qualquer prática ilícita, tampouco ocultei bens, seja no Brasil ou no exterior. De fato, possuo uma propriedade fora do país, que foi adquirida após uma venda de um imóvel aqui no Distrito Federal, de maneira absolutamente lícita e com o intuito de expandir a minha atividade empresarial por meio de uma empresa que nada se relaciona com o objeto da Prospect.
Ressalto mais uma vez que muitos dos senhores, bem como toda a opinião pública, foram induzidos por dois senhores já citados a viver uma história emocionante. Mas a verdade é que tudo que me envolve é tão somente fatos do mundo empresarial privado, onde a utilização e a prestação dos serviços às associações e os aposentados foram efetivos. É dever desta comissão quais foram, de fato, as atitudes do governo federal no sentido de resolver a situação enfrentada pelos aposentados, inclusive assegurando o devido reembolso àqueles que eventualmente tenham sofrido descontos indevidos. Para tanto, é imprescindível fazer uma distinção fundamental. A minha empresa sempre prestou serviço a associações, tendo como destinatário final o aposentado associado, mas sem qualquer ingerência ou responsabilidade sobre os descontos incidentes em seus benefícios previdenciários. Tais descontos eram realizados diretamente pelas associações. Assim, caso algum aposentado tenha sofrido descontos indevidos, a responsabilidade a ser apurada recai sobre as associações que eventualmente promoveram a inclusão dessas pessoas em seus quadros associativos e sem a devida anuência. E jamais sobre a minha empresa, que se limitava à prestação de serviços contratados por tais entidades. É dever dessa CPMI reconhecer a necessidade de implantação de critérios mais rigorosos e modernos, capazes de assegurar maior segurança e transparência no processo de filiação de associados às entidades representativas. Providência que também deve ser considerada pelo governo federal como medida essencial de proteção aos aposentados. É igualmente importante compreender que a pasta da Previdência ela é complexa por natureza, tendo ao longo na história contado com diferentes estruturas, gestores e políticas que compõem o intrincado sistema previdenciário brasileiro. Por esta razão, merece, no mínimo, o nosso respeito pela árdua missão de atuar em favor de milhões de brasileiros que dela dependem. Registro ainda o devido reconhecimento às lideranças sindicais, confederações e associações, que efetivamente contribuem para aproximar e atender essa vasta massa de cidadãos. Deixo aqui o meu apreço a todos que desempenham esse papel social de relevância inquestionável. Registro também o meu reconhecimento aos empresários e empresárias que atuam nas diversas áreas do setor privado e reitero que sou, acima de tudo, um empreendedor, cuja vida e trajetória não permitem qualquer comparação com o personagem que a mídia e alguns interessados insistem em confundir. O denominado careca do INSS não reflete quem eu sou, tampouco condiz com a minha história de trabalho, de resiliência e de dedicação ao empreendedorismo. Por fim, gostaria de registrar que responderei todas as perguntas de Vossas Excelências, desde que formuladas com educação, cordialidade e dentro dos limites da ética, observando, sobretudo, o meu direito constitucional de não à autoincriminação. Isso justifica não apenas como garantia fundamental, mas também porque ainda existem diligências policiais em andamento, cujos elementos não são integralmente acessíveis nem por mim e nem a minha defesa, e nem mesmo a esta comissão. Muito obrigado, desejo um bom trabalho a esta comissão e que a verdade prevaleça. Terminada. Senhor presidente, Pois não, uma fala. Perfeitamente. Antes de começar a responder a vossas perguntas que me forem formuladas, quero dizer a Vossa Excelência que não responderei àquelas que me forem elaboradas pelo ilustre relator. Isso porque, segundo os meus advogados, na sessão em que fora tomado o depoimento do senhor Rubens, sua Vossa Excelência disse, por mais de uma vez, que sou ladrão do dinheiro de aposentados, sem me dar a chance de defesa, ou seja, o relator já me julgou e condenou sem sequer me ouvir, e por isso não responderei às perguntas de sua Vossa Excelência. Tal conduta, segundo meus patronos, revela a quebra da imparcialidade que se espera de um agente público responsável pela apuração de eventual infração penal. Quero ainda deixar claro que tenho respeito por essa comissão, mas somente responderei às perguntas formuladas dentro das regras de tratamento impostas pelo Supremo Tribunal Federal em todas as ordens de habeas corpus dirigida a essa comissão parlamentar mista de inquérito. Está na comissão que estou me aguardando lá. Por favor, com a palavra, relator. Senhor presidente, hoje
É um dia muito importante para esta comissão. Relatado pela Polícia Federal, está presente aqui o autor do maior roubo aos aposentados e pensionistas da história do Brasil. Senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente, Pela ordem. autor do maior roubo da história do Brasil. Eu não estou pedindo Autor da Eu não estou pedindo autorização para falar. Mas aqui você, Presidente, estamos diante do autor do maior roubo. pode falar pela ordem para uma intervenção sumária. Eu peço... Não, você é advogado, aqui quem preside os trabalhos sou eu. Quem está presidindo os trabalhos sou eu. Eu peço que você se acalme, você pediu a palavra e eu vou decidir. Você vai... Onde é que Eu sou advogado. Eu sou advogado. Vossa Excelência me respeite. Vossa Excelência me respeite. Não. Eu peço auxílio à Polícia Legislativa. Eu peço auxílio à Polícia Legislativa. Deputado Trovão, sente. Eu sou advogado. Eu peço auxílio à Polícia Legislativa. Deputado Trovão, por gentileza, sente. Deputado Trovão. Deputado Trovão, por gentileza, sente. Tem esse direito aqui. Está na lei. O senhor não tem. Está na lei. Que não existe. Não existe. Está suspensa a sessão. Consulte a... Senhor Careca do INSS, 13 dias depois do atual governo assumir, está aqui numa reunião do Ministério da Previdência o senhor. O que é que o senhor estava fazendo numa reunião de trabalho da Previdência Social junto ao atual ministro Vô Queiroz? Senhor Careca do INSS, estamos aqui diante de um criminoso chamado André Fidelis. Foi ele, enquanto DIRBEM, diretor de benefícios, que permitiu a inclusão em massa de aposentados que não tinham autorizado descontos associativos. E aqui está o senhor, juntamente com ele e com o ministro da Previdência. Olha que coincidência. Outro membro da organização criminosa, Vigílio de Oliveira Filho. O senhor passou mais de 10 milhões de reais para Vigílio de Oliveira Filho. Esse presente foi fruto da sua bondade ou foi a divisão da corrupção praticada por vocês? Aqui está Alexandre Guimarães, também diretor de governança do INSS. Recebeu propina do senhor. Eu pergunto, o senhor vem aqui falar de honestidade e trabalho sério, quando nessa mesa aqui, paga pelo povo brasileiro, estava sentado membros de organização criminosa. O senhor deu dinheiro para André Fidelis, o senhor deu dinheiro para Alexandre Guimarães, o senhor deu dinheiro para Vigílio de Oliveira Filho. Mas não foi um troco, não. Foram milhões de reais. Eu pergunto, desde quando essa organização criminosa foi montada na estrutura da Previdência Social? Desde quando o povo brasileiro vem sendo roubado por essa organização criminosa? Com 13 dias de um governo, o que é que o senhor estava fazendo numa reunião ministerial? Com 13 dias de governo, num planejamento de trabalho, só tinha uma única pessoa que não era do Ministério da Previdência Social. Era justamente o senhor quem deu autorização para um quadrilheiro sentar na mesa da Previdência Social. Botei essa foto aqui, senhor Careca do INSS, porque o seu apelido não é à toa. O que é que o senhor estava fazendo na data prévia, entrando escondido pela garagem este ano? Quais empresas o senhor levou para lá
para esses descontos associativos continuarem? O que é que o senhor tem em parceria com esse ex-consultor jurídico do INSS, Vigílio de Oliveira Filho, que o senhor botou o seu Rubens Costa para criar uma empresa junto com a senhora Thaisa Hoffmann, esposa dele, e repassou para essa empresa milhões de reais do povo brasileiro? Quer que o senhor tem com Alexandre Guimarães, que colocou o senhor Rubens Costa, dito por ele, para receber dinheiro roubado do povo brasileiro? Qual o cacife político que lhe botou nessa cadeira? Qual foi o senador? Qual foi o deputado? Qual foi o padrinho político que lhe botou aqui para discutir o futuro da Previdência Social do Brasil? Quem teve a ousadia de botar o senhor acusado do desvio de centenas de milhões de reais do povo brasileiro aqui na cadeira do povo brasileiro no Ministério da Previdência Social? Eu fico imaginando o senhor distribuindo brindes de milhões de reais a funcionários corruptos da Previdência Social. Eu fico me perguntando quanto essa turma já citada aqui recebeu do senhor do dinheiro roubado dos aposentados e pensionistas. Mas eu botei essa foto pela indignação de alguém permitir que esse cidadão sente numa mesa de trabalho da Previdência Social com 13 dias de governo, decidindo o destino do dinheiro suado dos trabalhadores do Brasil. Mas, senhor presidente, vou continuar as perguntas, porque gostaria que ficasse registrado cada uma dessas perguntas. O senhor montou empresas associativas, sindicatos e associações que, no final das contas, retirou 2 bilhões de reais dos aposentados e pensionistas. 2 bilhões de reais. E olha, isso só foi permitido porque o Estado brasileiro permitiu essa corrupção nos hostes da Previdência Social. Eu vou ler e lhe perguntar. AMBEC, o senhor tinha uma procuração da AMBEC. 97,6% dos membros da AMBEC, que são milhares de pessoas, 97,6%, disseram que não permitiram desconto associativo. Olha quanto foi roubado do povo brasileiro. 499 milhões de reais. Pior, sabe quem é o procurador da AMBEC? O senhor pode dizer quem é o procurador da AMBEC? Procurador da AMBEC, para fazer todo tipo de movimentação, para ir sentar na mesa do ministro da Previdência, para ir ao INSS, para colocar descontos associativos. Olha que coincidência. O procurador da AMBEC se chama Antônio Carlos Camilo, o careca do INSS. Unaspub, olha, tirou do povo brasileiro 267 milhões de reais. 97,6% dos entrevistados disseram que não permitiram desconto associativo. Senhor careca do INSS, por que o senhor recebeu tantos milhões de reais da Unaspub? A APPS Universo, o senhor recebeu milhões de reais e ela ganhou do povo brasileiro
255 milhões. A PPS Universo, essa história da PPS que nós vamos aqui também dissecá-la, nós temos casos aqui que, se for descoberto, se a gente tiver essa competência, derruba a metade desta república, porque esta república está acostumada com corrupção e impunidade. AP Brasil, o senhor, como procurador, conseguiu arrecadar ilegalmente 136 milhões de reais. CBPA, 221 milhões de reais. CEBAP, 197 milhões de reais. Asabasp, 22 milhões. Ansbraz, 149 milhões. Abrasprev, 67 milhões. Abapem, 100 milhões. Abemprev, 83 milhões. Totalizando com a ASPA 2 bilhões e 7 milhões. E o senhor, ligação direta como procurador e constituinte dessas empresas. O senhor esteve em 4 oportunidades registradas com o senador Everton Rocha. Qual o assunto de interesse público tratado com o senador Everton Rocha? Quantas vezes o senhor pisou no tapete do Congresso Nacional e quais gabinetes lhe acolheram com tanto carinho e respeito? O senhor repassou para o senhor Silvio Preto 100 mil reais. Está aqui na reportagem que foi utilizado para comprar o jet ski. Para quem foi comprado esse jet ski no Maranhão? O senhor voou várias vezes em um jato pertencente a Eric Medeiros. Quem é Eric Medeiros? A que título o senhor voava livremente nesse avião? Seu filho Danilo, na véspera da Operação Sem Desconto, foi filmado pela Polícia Federal vistoriando Ferraris, Porsches, BMWs que vocês esconderam da Polícia Federal. Quem vazou para vocês a operação da Polícia Federal? Quem lhe garantiu que o senhor não ia ser preso? Foi esta comissão, que nas suas primeiras reuniões pediu a sua prisão. Senão, o senhor tinha tudo para estar na impunidade. Mas esta comissão está botando luzes no maior roubo da história de aposentados e pensionistas. Quantas vezes o senhor esteve com o senhor Nelson Williams? Quantas vezes o senhor negociou com o senhor Nelson Williams? Quantas vezes o dinheiro do povo brasileiro foi desviado numa lavagem de dinheiro pelas suas empresas? Quantas vezes foi dada ao senhor a garantia de proteção integral, inclusive da sua não prisão? Quantas vezes o senhor se confiou nos padrinhos poderosos, pensando que a impunidade ia ser a marca da sua vida? Hoje, o senhor está arrogante e prepotente, mas em breve o senhor enfrentará o sistema prisional. E no sistema prisional nós vamos ter lá milhares de presos que tiveram mães, avós, tio e pais roubados. O senhor hoje é um arquivo vivo
que vale muito para alguns, muito mais morto do que vivo. Se engana pensando que o senhor está protegido. Aqui, o senhor pode pensar que somos inimigos. Talvez aqui seja a única fronteira que o senhor vai alcançar a sua proteção e a proteção da sua família.